né? Jung, o nome dele é Carl Gustav Jung, né? Suíço-alemão, né? E Jung recebe o nome do avô paterno. Bom, senta que lá vem sério, vamos observando aí. Por que e para quê? Ai, Rafa, porque naquele tempo lá passava-se de um para o outro, assim, os nomes, mas o pai do Jung não chama Carl, né, que seria o Carlos. Não chama esse nome, mas ele dá o nome para o filho, o nome do pai dele. Este avô também veio de um outro Carlos, de outro Carl, né, que é o bisavô do Jung. Então, quando a gente olha na árvore, tem lá o bisavô, o avô, o pai do Jung não, mas o Jung sim. E o Jung é o quarto filho depois de 3 crianças que não viveram. Umas viveram poucas horas, a mãe dele foi tendo abortos espontâneos, né? Então Jung, Jung vai chegando ali como o quarto filho, ele não era nem o primeiro, né? Mas o primeiro que vingou, primeiro filho que vingou ali daquela ligação do pai e da mãe, né? Então a gente pode pensar assim, bom, ele seria o primogênito daquela família, ninguém sabe das motivações do pai. E é isso que é legal a gente falar, porque existe as motivações e quando a gente vai pesquisar, porque isso, porque aquilo, mas a gente vai olhar para as missões, né? Então, para contar para vocês que tanto o bisavô quanto o avô do Jung também eram médicos alemães, famosésimos, assim, top das galáxias e tal. E Jung também se torna médico. Ah, só porque ele recebeu o nome? Não! Então, quero contar para vocês o seguinte, ele faz a mesma trajetória do avô e do bisavô, se tornando médico lá na frente. Ele sabia disso? Ah, talvez ali nas conversas com a família, sim. Mas porque o pai dele pôs o nome dele de Carl? Para quê e por quê? É isso que interessa quando a gente vai olhar para a trajetória e para a vida da pessoa, né? Então, vou trazer o significado para vocês, que eu já coloquei aí nos meus stories, mas vou falar novamente. Qual é o significado do nome? Carl é Carlos, é Carlas, é Carl com K, com C, é Carlos. Carlos significa vigoroso, forte, robusto, valoroso, tá? Isso é uma tradução que qualquer Google que você jogar aí, você vai achar esta tradução. O nosso trabalho da psicogenealogia profunda é ir atrás dos dramas, né? O psicólogo vai atrás do drama, daquilo que está te machucando, daquilo que está te prendendo, daquilo que está doendo, né? Então, a psicogenealogia é algo muito antigo, tá, gente? Não é nada de achismo de agora, não. Nós vamos atrás do significado, que missão que Jung recebe para receber o mesmo nome do avô e do bisavô, que já eram nomes mais antigos, né? Como o meu, Rafaela, depois eu vou contar. Se der tempo, eu conto, tá? Então, para que e por que aquele clã precisava de uma robustez, de uma força, de uma vigoridade? Então, olhem bem, Jung é o quarto filho de uma desgraceira de 3 que morreram, né? Porque a gente sabe que isso vai virando uma tragédia dentro da família, né? Então já havia uma fragilidade naquele clã, entre o pai e a mãe, naquela história, ainda mais que a mãe veio de uma família que tinham 13 irmãos e o pai também, 13 de cada lado, tá? Imagine ela querendo ser mãe e as 3 crianças falecem. Então, mais pra frente a gente vai saber que ela ficou profundamente depressiva e tal, né? Então era um tempo assim que casou, já os filhos já vinham nascendo, né? Então já tinha um drama. E Jung nasce nesse caldo do drama, assim que eu vou explicando quando a gente vai fazendo a pesquisa, como é que você chegou, você é o primeiro, o segundo, o terceiro, morreu alguém antes e tal. Será que o pai do Jung e a mãe decidem ali por Carlos para trazer uma força, uma vigoridade ali para aquela família que estava numa sofrência, num sofrimento danado? Pode ser que sim, né? Então, isso tudo são pesquisas e hipóteses que a gente vai levantando. Havia uma fragilidade naquele tempo, naquele momento ali na casa deles. Então, Jung nasce com a seguinte missão. Nasce para ser robusto, forte, vigoroso, para trazer vida, né? É a vida que vingou através dele.
Legal, né? Mas como nós somos curiosos e pesquisadores, vamos além, entendendo várias histórias, várias tragédias que Jung viveu também, né? E depois isso também tá tudo dentro da teoria dele, todos os dramas que ele viveu. Mas aí a gente vai um pouquinho mais para trás para querer entender quem é esse outro Carl, né? Quem é esse avô do Jung. Então, o avô dele, que se torna um médico muito famoso lá e tal, filho de um outro médico. Porém, esse avô viveu 3 casamentos. E, mais pra frente, descobre-se que ele é um filho bastardo. Que a mamãe dele era da alta sociedade lá, na Alemanha, e vivia lá na sociedade e tal. E ela, segundo as más línguas da fofoca da época, andou lá com um certo senhor, né? E o avô do Jung era o filho dessa pessoa, de uma traição, de uma pulada de cerca dela lá. Porém, ele foi criado lá pelo marido da mãe, né? Então, ele é um filho bastardo que a comunidade toda lá sabia, e agora cadê que eu esqueci o nome mas daqui a pouco eu lembro, do famoso lá, porque a mãe dele vai lá e tá com o famosão lá, tá? Olhando. Então, o avô do Jung também já carregava uma dor de exclusão, uma dor da criança que carrega a traição. Então a gente fala, são os filhos da traição. Jung é filho dos abortos, o avô dele filho de traição. Tanto que esse avô dele se torna futuramente famoso, mas ele é rejeitado pela primeira moça que ele ama, que ele gosta, a segunda que ele se envolve lá, ele casa e ela morre, depois ele casa com mais uma que morre, ele fica viúvo, né? Ele tem três histórias lá e fica 3 casamentos mais ou menos, porque ele ficou no amor platônico da primeira mulher lá, da primeira moça que ele chegou a gostar, mas ele se sentia casado com ela, mas ele foi excluído porque ele foi excluído. Então ele passou uma vida tentando, isso eu estou trazendo informação para vocês, tá? Ter um lugar de pertencimento. Como é que ele encontra esse lugar? O avô do Jung, estou falando do avô, tá? Como é que ele encontra esse lugar? Se tornando um cara muito estudioso, muito das ciências. Até o pai dele, o pai que cria ele, é um médico famoso, é um médico da sociedade lá. E aí ele segue o outro Carl, que é o pai dele, o que cria ele segue esse caminho para se tornar famoso. Mas quando ele fica mais velho, ele é comparado com esse amante aí da mãe, que eu tô esquecendo o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro, que era famoso, que era filósofo, que era escritor, que era o cara também das letras, né, famoso lá naquela época. Então, mas aí o avô dele se torna um cara importante, um cara que foi estudar, e com essas 3 mulheres aí, as 2 últimas, ele tem ao todo 13 filhos, sendo que um dos filhos é o pai do Jung, Johann, né? Então a gente fala assim, daí Jung vai carregando muitas dores quando ele é menino, ele se sente muito solitário, tem uma escuridão na casa, né? A gente encontra isso nos livros. Ele era um menino que não tinha essa conexão com o pai e com a mãe de diálogo, tá? Ele via, depois a gente vai entender porque que era uma mãe deprimida, né? Uma depressiva, e um pai pastor luterano. Só que Jung vai beber na fonte ali do pai dele, vai estudar profundamente, mas quando este pai, é isso que eu quero trazer para vocês, quando este pai grafa o nome do filho, do pai dele no filho, ele está em busca de que esse filho se torne tão parecido com o pai dele, ou que siga a mesma missão, quando Jung acaba se interessando também pela medicina. Então é isso que a gente vai falando no trabalho transgeracional, qual é a minha missão, né? E Jung nem pôde simbolicamente escolher. Por quê? Quando ele faz o colégio lá que ele estuda, ele não pensava em fazer medicina. Ele gostava de botânica, ele gostava de plantas, porque ele viveu no meio do mato, né? O pai dele era pastor, então eles mudavam muito de cidade, eles moravam às margens do rio, ele gostava de plantas, era a conexão que ele tinha com a mãe. Então, quando ele fica mais velho, ele quer estudar botânica, ele quer estudar essa coisa da natureza, das pedras e tal, mas, e é aí que a gente olha para as missões.
ele vai sendo estimulado pelo pai que ele precisa estudar. Então o pai era um pastor luterano que tinha abandonado todos os seus estudos de filosofia, ele era maçom e tal, então o filho tinha que ser alguma coisa, né? O pai vai e consegue uma bolsa para ele na faculdade de medicina. Por quê? Porque o avô do Jung, o outro Carl, era bambambam lá naquela faculdade. Ele era o reformador da faculdade de medicina da Basileia, de tão famoso que ele era. Então, o pai do Jung se enganchou lá, dá uma bolsa aí pro meu filho, porque ele precisa fazer alguma coisa. Então, o Jung não pôde escolher, e é por aí que as missões acontecem, tá? Quando você vê, você está enganchado ali seguindo o mesmo destino. Então, Jung vai estudar medicina, no começo não era um dos melhores alunos, porque ele questionava muitas coisas, e quando ele tá para se formar, o pai dele falece, ficou doente e tal. O pai dele faleceu, ele morava nos becos lá da faculdade, ele teve que voltar para casa para cuidar da irmã e da mãe, né? Porque quando ele tem 9 anos, ele tem uma irmã, tá? Que nasceu com problema mental e tal. Ele volta para casa e os parentados começam a dizer: você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua mãe. Mas ele já estava fazendo estágio dentro da medicina, né? Eles eram muito pobres. Então, um parente daqui, outro de lá, ajudou a terminar lá a faculdade. Mas ele era um garoto pobre, uma família muito pobre. E aí a gente vai dizendo assim, como é que o pai do Jung ficou pobre, se o pai dele era rico, se o pai dele era um médico eminente e tal? Por questões de rompimento, porque o filho não segue o caminho do pai para ser médico e tal. E aí ele abandona toda a parte de pesquisa, o pai do Jung, e vai ser pastor luterano nos charcos da vida lá. Então tem um rompimento entre ele e o pai dele. Então quero que vocês entendam isso. Jung recebe o nome para realizar, assim que a gente pode ir deduzindo, tá? Histórias do pai com o avô. O pai não segue o caminho do avô, mas o meu filho, primogênito, vai seguir. Então o nome é dado intencionalmente e dentro do inconsciente, tá? Se a gente pudesse entrevistar o pai dele agora, ele diria: não, nada disso. Então Jung recebe e segue um caminho muito parecido com o do avô, porque quando ele estuda lá medicina, o avô era cirurgião. Ele era um cara muito bom no que ele fazia e tal, e Jung se interessou, preste atenção, por cirurgia. E Cleia é médica, tá aí, ó, pode me falar, né? Se interessa por cirurgia, porém, era até inclusive a área da medicina que dava mais dinheiro naquela época. E ele precisava sustentar a mãe e a irmã. E ele vai prestar a prova para se tornar cirurgião, só que aí ele é dado para ele lá para estudar um compêndio de psiquiatria. Quando ele lê, para poder prestar a prova de título lá que eles falam, quando ele lê, ele fica fascinado por psiquiatria. Porque ele queria entender os fenômenos lá que acontecem com a mente humana. Ainda bem, né, que ele foi por aí. Então ele ficou muito dividido entre ir para carreira lá o avô dele já era morto, o pai também morreu. Ele poderia ganhar até mais, porque o avô deixou o nome, tinha reformado, um monte de coisa lá e tal. Mas ele fica fascinado por psiquiatria e fica assim numa sofrência lá danada, porque é assim que as missões nos pegam, a gente acaba indo para um caminho que talvez a nossa alma não queira, e ele fica muito dividido, a família tudo falando que ele não trabalhava, que ele tinha que sustentar. Ele passa, em assim, alto grau lá e tal, e logo ele consegue, no melhor hospital de psiquiatria lá da Suíça, ele vai ser o médico assistente. Então ele começa ganhando pouquinho, depois ele se recupera lá. Por quê? Porque era um cara, Bleuler, que era super sumidade, né, como psiquiatra, e o diretor mor lá do hospital. Então Jung vai ser parceiro, assim, ele vai como médico assistente, mas logo ele se destaca porque era um cara muito diferente, né, à frente do tempo. Então trouxe um trecho para dizer para vocês o que é isso, né, o que fica determinado.
Jung recebe um nome para ser forte, vigoroso, assertivo, como salvador, né, da família, das agruras da família, das tristezas de uma história de avô sem pertencimento, sem o pai, né? Interessante, né? Jung tem um relacionamento razoável ali com o pai dele, que era um cara muito esquisito, porque ele também tinha um pai esquisito, mas o avô era um cara também sem essa presença, né? Sem essa energia, né? Que foi enxovalhado pelo fato de não ser o filho, né? De ser um filho bastardo. Então, trouxe um pouco isso para vocês, para ir ficando mais claro quando a gente fala que não é achismo, que não é invencionice, e que o nosso nome ele vai explicando muito das nossas histórias e das nossas angústias, dos nossos conflitos e das nossas confusões de se perder no meio do caminho. Nós estamos muito conectados, emaranhados, enroscados com o nosso ancestral, com a nossa família. Nós somos uma grande rede. Então essa história assim, eu nasci assim, ou eu não tenho nada a ver com aquela família, é tudo bobagem. Porque a gente vem sim. Então, isso é muito mais profundo quando nós cunhamos o nome, recebemos dos nossos pais, já vem derramado do nosso DNA a nossa missão no clã, tá? Tanto assim que tem um pessoal esotérico que fala assim, o bebê já sabe o nome dele, não precisa ninguém escolher. Não é bem assim, o DNA revela, nosso DNA tá lá, registrado no DNA, aqui nós viemos, para que eu vim naquele clã? Claro que eu tô trazendo Jung, que ele se torna um cara vigoroso no trabalho, e passou a vida cuidando de pessoas, passou a vida ajudando, principalmente histórias assim, tanto que Jung vai falar dos complexos paternos, dos complexos maternos, ele vai estudar profundamente relacionamentos truncados, quebrados, relações entre pai e mãe, entre os filhos, ele amplia o que Freud trouxe, né? Então, olha, legal. Porque tem histórias para serem resolvidas. Voltando para Jung, mas Jung tem um rompimento grave lá para trás com Freud, que era o Papa, o pai da psicologia, o criador da psicologia, um cara maravilhoso e que se apaixona simbolicamente por Jung, porque Jung era o jovem, aguerrido, inteligente, CDF, culto, estudioso, tal, tinha lido todas as obras de Freud, mas já era um eminente psiquiatra. Jung já era um médico top que olhava para a alma. Então, quando ele vai estudar Freud, é porque o Freud é o primeiro médico que fala que existe algo além do corpo físico. Né? A Samara sabe disso, que eu dei aula na faculdade, né, Samara, sobre isso. Eu sou apaixonada por Jung, mas eu reverencio Freud como o maior, né? Então, Freud foi o primeiro cara que falou, existe um emocional que determina as pessoas caminharem no mundo. Freud também foi o primeiro que falou, aquele sujeito adoecido, ele está carregando histórias lá da família, né? Naquele tempo eles não aprofundaram nisso, mas Jung, ele tem uma ligação forte de reverência a Freud, então Freud é como se fosse o grande pai. Vamos pensando aí no que eu falei do avô dele, hein? Só que, como Jung não concorda com algumas coisas do velho pai, ele rompe e psicotiza, ele entra num surto psicótico, né? Não chega assim, pertinho da loucura, porque ele rompe, porque ele não concorda. O avô do Jung rompe com uma sociedade que dizia que ele era bastardo, ele rompe porque ele é um sujeito sem pai também, né? Ele é de uma outra biologia do pai que criou, então ele segue o caminho do pai que cria como médico, mas ele rompe e se torna um sujeito diferenciado, tops, que ninguém podia falar mais nada. Porém, Carlos, se tiver Carla, Carlos, ou se vocês tiverem parente, aí já vai entender. Carlos ou Carla ou Cor também vem denunciar, já volto lá para Freud, hein, gente? Um tirano no clã. Tá? Então, a relação de Freud e de Jung beirou uma tirania grave.
Porque Freud era tirano, ele queria que Jung fizesse o que ele queria. E ele admirava muito Jung, era alucinado por ele, mas tinha que seguir a cartilha do Deus, do Papa, do herói, tá? E o avô do Jung tem lá uns rompimentos também. Então, quem será que era o tirano? Todo Carlos vem contar que teve ou tem um tirano no clã. Alguém que muda o destino do outro, alguém que determina, alguém que diz assim, vai fazer desse jeito. Tá? São mais detalhes que eu estou trazendo para vocês de Carlos. E Carlos também vem falar de mortes não choradas, não veladas. Então, abortos que ficam escondidos, crimes. Então, Carlos também vem falar de dor profunda da maternidade, de pessoas que não viveram, que morreram, que não foi feito luto, tá? Se a gente for pensar em Jung, ele nasce após 3 abortos, olha a Samara falando aí da mãe dela, né? Então ele vem segurar também esse luto dos pais, o luto da mãe e do pai. Então Jung também é Gizan, assim que a gente fala, quem nasce após pessoas que morreram, né? Após, pode ser, não precisa ser aborto, pode ser morreu uma criança pequenininha e nasce o outro em seguida. Você vai carregar a síndrome dos que não viveram. É um nome que foi cunhado esse nome por um médico, né? Que escreve sobre isso, o Dr. Salomão, que é Gizan, ou a síndrome do deitado, que é nós carregamos a memória no nosso corpo e nas nossas emoções de quem não viveu. Se eu chego logo depois, se eu sou o próximo, posso nascer daqui 5 anos, mas morreu antes, sim, eu carrego aquela dor, eu carrego a memória. E eu até coloquei essa semana aí nos stories. E daí, que complicação que isso tem? Eu nunca tenho um lugar. Porque eu nasço nesse caldo, eu vou ser sempre lembrado, isso é inconsciente, tá? Aquele que não viveu. Então a pessoa carrega várias confusões, assim, dificuldade de ir para o mundo, dificuldade de ser reconhecido, problema financeiro, não se sentir bom bastante, ou problemas de obesidade, porque a pessoa vai se rechear de coisas como se ela estivesse nutrindo os outros que estão na memória dela. E não é nada de espiritismo, tá? A gente carrega a memória, a energia em nós. Louco isso? Isso mesmo, Samara. Estou falando assim de alguns detalhes. Então, Jung, quando rompe com Freud, ele entra nesse corredor de loucura, de entristecimento, se sentindo o cavalo do cocô do bandido, o cocô do cavalo do bandido, né? Porque ele perdeu assim como se tivesse... caiu o prédio, mas uma incompreensão, ele ficou completamente solitário e ele não tinha pares, assim, sabe? Pessoas que ele pudesse dividir, porque ele já vinha de uma família adoecida, o pai já tinha morrido, nesse período a mãe já tinha morrido, né? E ele já era casado, tinha os filhos dele. E também o que vai acontecer com o Jung? Ele não se torna um pai afetivo, ele tem 5 filhos, um único filho homem e 4 mulheres. Mas ele não é um pai presente, próximo do ser, ele não consegue se conectar afetivamente. Ele foi um grande cientista, um grande estudioso. A gente tem várias histórias das filhas dele contando que ele era assim, sumidade do conhecimento, e aí vai trazendo uma intolerância, mas ele não se conectava amorosamente com os filhos, né, afetivamente, porque ele não conseguia, como o avô dele. Tá? Então a gente vai dizendo assim que isso daí eu tô trazendo assim mais detalhes, tá? Quer descobrir qual é a missão do seu nome? Precisa olhar para o clã. E uma das frases que a gente usa bastante, gente, de psicogenealogia, que nós recebemos o nome exatamente quando a gente nasce, daquilo que a família está precisando.